Bom dia. Olha só, gente. Quem tá aqui? Eita, pipoca, não gosta do barulho da cascata. Deus abençoe seu dia. Um sábado lindão, 9 de agosto. Que o Senhor te guarde e te proteja. Que o Senhor derrame sobre você o favor imerecido dele. Que você possa se encher de gratidão nesse dia de hoje e elevar louvores ao Pai. Bora? Vou compartilhar meu devocional com você. Romanos 5:5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Aqui na King James, eu queria ler a partir do versículo 1 para vocês. 5:1. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso à fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem a paciência a esperança, a experiência a esperança, e a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. 6. Porque estamos nós ainda sem força, Cristo, a seu tempo, morreu pelos ímpios, pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém ouse morrer pelos homens bons. Uau. Depois da tempestade. Você já experimentou a sensação de se frustrar diante de uma situação em que grandes expectativas foram geradas? E no momento em que você deveria estar comemorando, acaba se vendo em um beco sem saída? Em setembro de 2023, o meu filho se casou e ele me surpreendeu com a decisão de me escolher para celebrar a cerimônia. Eu lhe respondi que tenho tantos amigos pastores que poderiam realizar essa celebração, mas ele insistiu que fosse eu. Imagine só a emoção, após passar tudo o que passei, poder não só ver o meu filho se casar, como também oficiar a cerimônia. O local escolhido foi uma antiga vinícola no Rio Grande do Sul, mas para nossa surpresa, chovia muito no campo onde seria a cerimônia e fazia frio. E chegou a hora do casamento, os convidados se aglomeravam para se abrigar, pois a chuva não dava trégua. E após 2 horas esperando, eu me desesperei. Olhei para uma janela e comecei a orar dizendo: Pai, faça algo, por favor. É o meu filho que está se casando e nós esperamos tanto por este momento. E Deus me respondeu: Filho, eu estou no controle de todas as coisas e quero lembrar a você que 130 anos atrás o seu bisavô veio morar nesta terra e eu trouxe você e o seu filho aqui no mesmo lugar para reescrever a sua história, pois nunca haverá um viciado ou um violento em sua descendência. Minutos depois a chuva cessou e o meu filho estava se casando. Uau! Eu pude aprender que por mais que tudo pareça sem solução, em Deus é possível reconstruir. Pode ser que seu horizonte esteja fechado e pareça o fim, mas lembre-se, Ele é o único capaz de ressignificar não apenas a sua trajetória, mas de toda a sua descendência. Em Deus, não há o que não possa ser ressignificado. Uau! Aqui mais para frente nesse capítulo fala sobre aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Não é sobre o que fazemos, é sobre a identidade que carregamos. E o Espírito Santo que habita em nós, Ele todos os dias está nos fortalecendo, nos orientando, nos alertando, nos
colocando de volta ao eixo, ao caminho. E é esse Espírito Santo que precisa estar vivo e ser a maior porção dentro de nós, sabe? Não é a vontade do nosso corpo e nem a da nossa alma, que é tão voltada para as coisas pecaminosas. Mas quando nós alimentamos o nosso espírito todos os dias, a nossa devoção a Deus, que nós alimentamos o nosso espírito com a palavra do Pai, com a comunhão, com a unidade, como o corpo de Cristo, sabe? Nós precisamos nos posicionar neste lugar, nesse dia de hoje. Em todos os dias da nossa vida, nós precisamos ser gratos pela presença do Espírito Santo dentro de nós e saber que sem Ele a nossa vontade é muito ruim. Nós somos herdeiros da descendência de Adão e Eva, que foram desobedientes, foram inconsequentes. Então a gente já nasce com essa natureza dentro de nós, e se nós não alimentarmos aquilo que Deus quer que sejamos e que façamos, nós não seremos pessoas muito legais não, sabe? Então que nesse dia de hoje você possa ter a certeza de que se você clamar ao Pai, que você elevar louvores a Ele, que você orar, que você confiar no Pai, coisas extraordinárias serão feitas a seu favor. Aquilo que para você parece impossível, para o Senhor é uma questão de pai e filho, que Ele faça a vontade dEle prevalecer sobre a minha e sobre a sua vida. Então, nesse sábado lindão que o Senhor fez, você possa alimentar esse Espírito Santo que habita dentro de você e fortalecê-lo e fazer com que ele seja a porção maior dentro de ti. Sabe por quê? Porque quando o meu Espírito Santo não está tão alimentado e fortalecido, as minhas vontades humanas, elas são muito distantes daquilo que o Senhor quer para mim. Eu penso só em comer, gente. Ontem mesmo eu passei em frente a uma doceria que eu amo, e se eu não tivesse a certeza da identidade do Pai, em que eu não posso, porque eu estou em um processo de emagrecimento, eu preciso me posicionar e eu não posso dar ouvidos ao meu corpo, às vontades do meu corpo, e principalmente as da minha alma. E eu preciso elevar o meu espírito ao Pai e pedir a Ele todos os dias força e coragem. É sobre este lugar que precisamos estar e precisamos dia após dia buscar. E se nós quisermos, e se nós nos posicionarmos, é muito possível que estejamos neste lugar de filho, neste lugar de alimentados pela graça, pelo amor e pelo favor do Pai, neste lugar de contemplar milagres todos os dias. Eu vivi um milagre lindão ontem. Eu sou ciclista em tempo integral, a bike é meu meio de transporte, e eu estava voltando para o meu trabalho depois do meu horário de almoço. E o carro me fechou assim, de uma forma que ou eu ia bater na traseira do carro que estava estacionado na minha frente. E aí, num momento assim de pensar rápido, eu freiei. E aí eu não consegui frear o suficiente com o freio traseiro e sapequei no freio dianteiro e buluf. Foi estilo Matrix Evolution. Um corpo desse tamanho voando assim. Eita, vocês imaginam a cena. Mas foi ali em frente à prefeitura, tem um fluxo muito grande de carro. E quando no instante de segundo que eu abri o olho, o pneu do carro passou assim, tirando faísca de mim. Eu pensei até que ele tinha passado em cima da bike, o carro que vinha atrás, né? Mas deu tudo certo, sabe? Eu me levantei e eu agradeci muito a Deus, porque poderia ter acontecido algo comigo, com a minha bike, né, que é o meu meio de transporte, mas é sobre esse Deus, sabe?
esse Deus que zela, que cuida, que protege a gente, esse Deus que coloca os anjos dele acampados ao nosso favor, no trânsito, na casa, protegendo o nosso lar do homem mau. Eu não sei se você tem um olhar para compreender a magnitude desse amor, desse zelo, desse cuidado que o nosso Pai tem por nós, sabe? Mas isso é muito extraordinário de perceber, de sentir e de viver. Porque aquilo que está difícil para nós, aquilo que pode estar demorando para nós, aquilo que pode ser que a gente não tenha mais esperança, Deus está ali prontinho para realizar os desejos dele para nós, não os nossos, porque o dele é muito maior, é bom, agradável e perfeito para mim e para você. O sábado lindão para ti, que você possa manter vivo o Espírito Santo dentro de você, esse fiel companheiro, esse fiel amigo, que você possa se conectar com o Pai, que você possa se relacionar com Ele como pai e filho, e que nesse dia você possa transbordar gratidão, mesmo diante aos momentos mais desafiadores, mesmo diante a luta, ao luto, a dor, a bancarrota, mesmo diante aos celeiros vazios, mesmo diante a dormir sem saber como vai fazer a administração financeira do seu mês, mesmo diante a relacionamentos profissionais tão desafiadores, mesmo diante aquela promoção que tu queria e que não foi alcançada ainda, seja grato, seja grato. Assim como Paulo nos ensinou, mesmo que um espinho, é como se tivesse um espinho em minha carne, sabe, me incomodando, da latente desconforto que eu tenho vivido. A alegria do Senhor é a minha força e eu me encho de gratidão, porque o meu Pai me amou primeiro, mesmo sem eu merecer. Porque eu não sei você, mas eu peco tanto durante o dia, sabe? Ontem mesmo, depois que eu caí, eu voltei pro trabalho com muita raiva. E aí eu tive que concentrar aquela raiva dentro de mim, porque ontem foi um dia da família na escola e foi tão lindo. E aí na hora que eu estava voltando para casa, outro carro passou assim na minha frente e a mão era minha, eu estava na ciclovia e eu, no ímpeto assim de raiva que eu ainda tava, sabe? Eu xinguei ele. Na hora o Espírito Santo incomoda a gente. Ele, eita, que nem tá parecendo que é minha filha. Irai-vos, mas não pecai-vos. O carro era grandão. Eu falei, ai, tu pensa que só porque tu é grande? Essa é a minha natureza. Essa é quem a Estela é. Essa é quando o meu eu é maior dentro de mim. Eu sou muito intolerante e ignorante, sim. Eu tenho uma força na persuasão. Eu detono uma pessoa na fala assim, ó, fácil, rapidão. Eu posso ofender, denigrir, machucar, magoar o outro com uma facilidade que vocês não têm ideia. Se o meu eu estiver maior alimentado em mim, a minha arrogância, a minha prepotência, a minha intelectualidade, ela fala muito mais alto. E isso é muito horrível, porque isso é muito ruim ser assim. Mas graças ao Deus que me encontrou e que derramou sobre mim a mansidão da herança que eu tenho do meu pai, sabe? A paciência, a tolerância. E só Ele é capaz de transformar a nossa natureza ruinzona em um caráter aperfeiçoado. É só nele. Que você possa buscar. Todos os dias eu sento aqui nessa mesa com Deus e falo, olha Deus, tá muito difícil para mim ser parecido com o Senhor, porque eu tenho vontade de fazer isso e isso, eu tenho vontade de falar isso e isso para fulano e ciclano.
A minha paciência está pouca com fulano e com ciclano. E o Senhor, eu acho que Ele me ouve e fala: eita, mas essa minha filha me dá trabalho. É sobre isso. É sobre sermos gratos. É sobre termos o Espírito vivo e fortalecido dentro de nós. É sobre compreendermos que as estações, os ciclos, dependem de que nós tenhamos ações e atitudes, mas o tempo das coisas acontecerem não é no nosso tempo, no Cronos, é no tempo do Senhor. E que nós possamos estar dispostos e disponíveis a esperar no tempo de Deus, para que as coisas aconteçam da melhor forma que Ele quer e não da nossa forma. Deus te ama. Um sábado lindão para você. Aproveita o seu dia. Seja grato. Se alegre no Senhor. Tome um café com teu Pai. Compartilha com Ele as tuas dores e os teus anseios. Se esvazie, porque a palavra do Senhor disse que o fardo pesado é trocado com o Pai por um fardo leve. Pense nisso. Abra mão do seu egoísmo. Abra mão de tudo aquilo que não deixa com que você seja vulnerável a Deus para partilhar das suas dores e dos seus anseios. Deus te ama. Tchau, tchau.